Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate. Hoje, 30 de março, Sexta-feira Santa, e a gente vai falar, obviamente, sobre a Páscoa. E sobre esse assunto a gente conversa com a professora de hebraico, Camila Serniker. Boa noite, Camila, bem-vinda. Boa noite, obrigado pelo convite. Também conversamos com Luiz Henrique Portela Faria, pastor da Igreja Presbiteriana de Santos. Boa noite, pastor, bem-vindo. Boa noite, eu agradeço pelo convite também. Vamos falar então sobre esse assunto, que hoje é o dia, em que a gente está se preparando para o próximo domingo, domingo de Páscoa. Quando é que foi comemorada a primeira Páscoa da história, Camila? Bom, segundo a narrativa bíblica, a palavra Pessar, que é a Páscoa judaica em hebraico, significa passagem. Então, a partir desse momento, quando o povo de Israel sai do Egito e eles estavam escravos lá, a partir desse momento já é instituído um mandamento de que seria uma comemoração perpétua, ou seja, que seria passada de geração em geração. E por isso, a partir dos primeiros anos após essa saída, já é comemorada a celebração da Páscoa judaica. Então, só para a gente entender um pouco melhor esse momento histórico, o povo judeu, ele estava escravizado no Egito. Isso. É a história de Moisés, é isso? Isso. E quando Deus levanta Moisés, por causa das preces do povo que estava sofrendo já há muitos anos, Deus levanta Moisés para libertar o povo e, com isso, acontece a questão das pragas, Existem as 10 pragas que Deus envia para libertar o povo. A partir daquelas pragas, o coração do faraó vai se endurecendo até que chega a última praga, que é a morte dos primogênitos. E os primogênitos dos egípcios todos morrem, e então o faraó liberta a população e começa a travessia então para a saída do Egito e chegada à Terra Prometida, que já havia sido prometida por Deus a Abraão. Esse momento da passagem é a Páscoa. Isso, porque tudo na Páscoa judaica evoca essa saída. A própria palavra, como eu disse, Pessar, quer dizer saída, passagem. Então é justamente essa saída do Egito pelo povo hebreu que se inicia esse momento. Agora, e o que significa a Páscoa cristã? A Páscoa cristã, ela na verdade, é um momento em que o cristão reúne para comemorar a ressurreição de Jesus. Como nós ouvimos da Camila, e falou muito bem, essa continuidade, na verdade, da lembrança da passagem, da saída do povo de Israel do Egito, evocava alguns alimentos. Dentre eles, por exemplo, o cordeiro que era morto e assado, comido com ervas amargas, justamente para lembrar alguns elementos dessa passagem. Depois seria até interessante você comentar sobre. E o Novo Testamento diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o cristão, na verdade, ele não comemora a Páscoa em si, porque a Páscoa é uma festa judaica. O que Jesus faz é transformar no momento da Páscoa a sua ressurreição como um novo símbolo que ela traria. O que antes no Antigo Testamento fora prometido, o cordeiro que seria morto. Por quê? Porque no Antigo Testamento, nessa passagem, se faz lembrança do cordeiro que seria sacrificado e o seu sangue passaria nos umbrais da porta, nos batentes e na soleira, para que quando passasse o anjo da morte, esse anjo pudesse ver que ali o povo era pertencente ao povo de Israel pelo sangue que foi marcado na porta. E assim não haveria morte. Esse era o sinal, o anjo da morte, isso mesmo. Que é, como eu havia falado, a questão da última praga, que é a morte dos primogênitos. Quando há colocam-se o sangue na porta e o anjo da morte passa por essa porta, ele perceberia que ali existe alguém que é do povo de Israel e essa pessoa seria poupada. O que não aconteceu no caso dos egípcios, que não tiveram esse mandamento, na verdade, e todos os primogênitos morrem, inclusive o filho do faraó. E por isso o faraó desiste do coração endurecido dele e permite que o povo então saia da terra do Egito. É como se fosse, então, a sombra do que viria, referente ao Filho de Deus, é isso, O Cordeiro, que agora se fala Jesus como Cordeiro de Deus, era sombra, era esse Cordeiro pascal, é isso. Exatamente. Que passava o sangue na porta. É o mesmo símbolo, O Cordeiro do Antigo Testamento apontava para o Cordeiro que viria no Novo Testamento.
Inclusive, na noite que Jesus foi traído, né, assim, os relatos bíblicos, está lá no livro de Lucas, capítulo 22, diz que o Senhor Jesus, antes disso tudo ocorrer, né, a própria referência da história bíblica se passa num feriado, na semana da Páscoa, né? Uhum. A morte de Jesus... É o mesmo período. É o mesmo Sim. período, exatamente. Num dia antes, né, eles comemoravam a Páscoa de sexta à noite para o sábado, né? Uhum. Porque o sábado judaico começa na sexta-noite. Isso. Então, antes desse dia, diz a história bíblica, né, Jesus reuniu com seus discípulos, né, e ele manda, inclusive, os seus discípulos prepararem a mesa para a ceia judaica, a Páscoa judaica. Aquele judeu. quadro que a gente vê de última ceia seria esse jantar Uma judaico? representação Sim, dele. uma representação. Lembrando que aquele quadro, né, até tendo uma mesa, é um quadro com a nossa cultura muito próxima, né? A mesa judaica tem alguns elementos completamente diferentes. Sim. Era uma mesa em formato de U, né, onde as pessoas sentavam atrás e pelo meio se passava você imagina, o U mesmo, né? As pessoas sentavam naquele formato e os servos andavam no meio, né? Então, um pouquinho diferente daquilo que o Da Vinci retrata. Mesa alta, mesa baixa? Mesa baixa. Sentavam no chão. Isso. Sim. E aí, Jesus manda preparar essa mesa. E nessa ocasião, ele pega os elementos da Páscoa do Antigo Testamento, lembrando, por exemplo, o pão, que ficava à mesa da proposição, né? O pão que era preparado sem fermento, inclusive, para lembrar as pressas que eles saíram, não daria para preparar o pão como seria, e o vinho, né, o fruto da videira, e Jesus pega esses símbolos e ele ressignifica isso, dizendo, olha, o sangue do animal agora é ressignificado pelo meu sangue que é derramado em favor de vocês. Vocês vão tomar este sangue, esse vinho, né, que representava o meu sangue, em memória de mim. Da mesma forma, o pão, vocês vão comê-lo em memória de mim. O que Jesus faz, portanto, é pegar os elementos da ceia do Antigo Testamento e colocar um significado a partir dele, porque ele é o cumprimento daquilo que ocorreria lá atrás, né? De todo esse processo, as sombras, como você mesma disse. Agora a gente sabe que os judeus não aceitaram Jesus, né? Sim. Qual é a expectativa ou como é a leitura dos judeus mediante a isso que Jesus traz de novo? Ele ressignifica todos os elementos da Páscoa deles. Como é que o judeu vê isso? Bom, na verdade, Jesus era judeu e ele comemorava a Páscoa, como eu falei, um mandamento perpétuo que seria passado de geração em geração. Os próprios judeus não veem Jesus como uma figura de um Messias, alguém que seria redentor do povo. Porque a expectativa de um Messias, para eles, naquele momento, seria de um líder político que livraria o povo da dominação romana que existia naquela época. Então, não era exatamente um líder que trouxesse mensagens como Jesus trouxe, de paz e coisas assim. Então, na verdade, seria mais como uma celebração da data, como todas as famílias naquela região, enfim, comemoravam e comemoram até hoje, do que exatamente como uma questão de um líder que livraria o povo ou teria uma questão espiritual até. Basicamente, a visão da comunidade a respeito de Jesus é de que ele foi um judeu como qualquer outro foi. Como qualquer outro na verdade. Okay, no próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é Páscoa. E sobre isso a gente conversa com Camila Cernicke, que é professora de hebraico, e também com o pastor Luiz Henrique Portela Faria, pastor da Igreja Presbiteriana de Santos. A gente está discutindo o que é a Páscoa judaica, o que é a Páscoa cristã. A gente falou de alguns elementos, né, da saída do povo judeu, saindo do Egito. Esses elementos da ceia também, quando Jesus faz a última ceia com os discípulos dele, são elementos diferenciados, mas alguns elementos, o senhor falou, né, pastor, que remetem à saída da Páscoa, é isso? Na verdade, os elementos que Jesus pede aos seus discípulos são os elementos da Páscoa judaica. Os mesmos elementos? Os mesmos. Inclusive, Lucas, capítulo 22, diz, ele diz claramente, né, olha, eu quero que vocês preparem a ceia. Então, para um ouvinte daquela época, imagine um discípulo de Jesus ouvindo isso. Vai e prepara a ceia. A ceia que ele tem em mente é daquela semana, a Páscoa. Né? E então ele vai preparar o cordeiro, ele vai preparar os pães, o vinho, aquelas frutas, né, que lembram... Sim, as ervas amargas. As ervas amargas, né? Tudo como se fosse uma ceia
comum da época, né? A ceia do Pessah, dessa Páscoa. E aí ele vai ali, naquele momento, ressignificar cada um desses elementos, né? Mostrando que ele é o cumprimento disso. E a partir disso, né, que eu afirmo, né, que para o cristão não é a Páscoa aquilo que a gente mais comemora. Na verdade, é a ceia de Jesus, né? E não precisa ser só nesta época do ano. Na verdade, em cada momento em que algum cristão com outros irmãos seus celebram a ceia, né, pegam o pão e o vinho e lembram da morte de Jesus até que ele retorne, neste momento se comemora, né, a Páscoa cristã, a ressurreição de Jesus. É mais do que um mero encontro, um encontro anual. Não, Jesus ressignifica e mostra que a sua vida e a sua ressurreição, sobretudo, porque aí ele vai, inclusive, orientar como é que aconteceria, que ele seria entregue, da sua entrega ele seria morto, mas que essa morte não venceria, ao contrário, ele venceria a morte. A partir disso, então, a Páscoa se torna a celebração da ceia. E todo cristão, ao longo do tempo, né, pelo mundo inteiro, até hoje, reúne e comemora a ceia do Senhor Jesus, todas as vezes que eles partem o pão e lembram da ressurreição do Mestre. Agora, para os judeus, esse memorial, né, essa festa, ela dura quanto tempo, a festa da Páscoa? Olha, geralmente, na verdade, dura em torno de 8 dias, porque como até o pastor falou, o dia judaico é diferente do nosso dia. Ele parte do pressuposto que tudo foi, na criação do mundo, tudo era trevas e das trevas se tornou luz. Então, o dia judaico começa, na verdade, com a primeira estrela da noite anterior. Então, a gente conta mais ou menos a véspera da Páscoa judaica da sexta-feira, que seria, no caso, esse ano, né, vai acontecer agora dia 30 de março, e essa é a véspera, e a partir daí seria até o outro sábado, que seria o dia 7 de abril, esse período todo é a Páscoa judaica. Agora, você falou que para eles dura todo esse tempo e os dias não são contados como os nossos dias, então? Não. Como eu falei, a partir da noite anterior, da primeira estrela da noite, já se inicia um novo dia para eles. Porque o versículo bíblico diz, e fez tarde e manhã o primeiro dia. Então começa, na verdade, para a gente entender um pouco melhor, a partir das 6 horas? A gente pode dizer isso? 6, 7 horas? Quando despontar já a primeira estrela, que aí em torno desse horário mesmo, 5h40, 6 horas, já se começaria um novo dia. Na época de Jesus, quando a gente está falando da questão da última ceia, a Páscoa cristã, que vai se tornar a partir daí, né, ela coincide com a Páscoa judaica. Hoje, 2018. Sim, nesse ano, sim. Também? Sim. Porque alguns anos, né, por conta de ser diferente o calendário judaico do calendário nosso civil, ela às vezes não coincide muito. Mas esse ano especificamente vai coincidir a véspera da Páscoa judaica com a Sexta-feira Santa. Serão no mesmo dia, sexta-feira, dia 30. Agora, pastor, com essa diferença de dias, de se entender os dias, né? A gente começa 0 hora até 24 horas. Ali já começa da noite para amanhã, ao contrário. Necessariamente a gente não pode afirmar, então, que Jesus morreu numa sexta-feira, como se comemora a Sexta-feira Santa. Não, podemos afirmar sim. Porque o relato bíblico diz que ele morreu um dia antes, né, do sábado, do descanso, do sabá. O sabá é sábado, né? Então, se ele morreu um dia antes, é sexta. O que provavelmente nós colocamos o horário de meio-dia, porque era mais ou menos o horário em que se fazia todo o trajeto, logo pela manhã, até o sacrifício, né, até a morte daqueles que estavam crucificados, entre aquele caminho sacro, né, que inclusive tem até hoje em Israel. Então, aí o texto bíblico diz que ele morreu e ainda foi 3 horas de sofrimento, né? Então, da meio-dia, mais ou menos, às 15 horas, mais ou menos. Quando da história que o véu se rasgou... Fala nesse momento de morte, na terceira hora, né? Terceira hora, isso. Tá, isso da sexta-feira. Isso. E como ele não podia ser enterrado após o Shabat, porque não se pode realizar nenhum esforço ou nenhum trabalho, após esse período ele teve que ser preparado e enterrado antes. O que é? O sábado? Isso, o sábado, é o dia do descanso. Então, o sábado seria na nossa sexta-feira a partir das 6 horas. Já contaria o sábado. Isso. Então, ele foi enterrado sexta-feira até às 5 horas. Mais ou menos por aí mesmo. Então, conta sexta-feira até 5 horas o primeiro dia. Das 6 em diante. Até às 6 do sábado. O segundo dia. Isso.
E depois dos 6 do sábado até as 6 do domingo, o terceiro dia. Só que diz que foi no raiar do terceiro dia. Foi logo pela manhã. A ressurreição ocorreu com os primeiros raios de sol, né? Quando as mulheres, inclusive, foram... É até interessante, né? Porque diz o texto bíblico que elas foram comprar perfume para lançar ao corpo. E aí, quando elas logo pela manhã foram, quando retornaram, viram que não estava mais o corpo lá. E aí se deram conta de que Jesus não estava mais morto, né? E aí um anjo anuncia a ressurreição do Senhor Jesus, e dali para frente toda a transformação do mundo começa a acontecer a partir da ressurreição de Jesus. E ele mesmo depois aparece aos discípulos, né? Então é toda uma narrativa que a partir dessa questão da ressurreição já ocorre. Já conta. Agora, os judeus, como é que você trabalhou numa sinagoga, né? Como é que os judeus encaram todo esse fato histórico? Não acreditam que Jesus tenha ressuscitado, certo? Sim, é como eu falei, né? Eles não veem Jesus como um Messias, como alguém que viria... Sim, como alguém que viesse resgatar o povo, na verdade. Eles veem a figura do Messias como alguém político que libertaria o povo daquele jugo romano, aquela questão mesmo de opressão que o povo estava vivendo naquele momento. Então, basicamente não é muito discutida essa questão de ressurreição de Jesus ou algo assim pela comunidade judaica, né? É mais... os cristãos mesmo acreditam nessa parte, mas não é levado assim, tanto as questões de discussão mesmo para a comunidade. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é Páscoa e a gente conversa com a professora de hebraico Camila Sernicke e também com o pastor da Igreja Presbiteriana de Santos, Luiz Henrique Portela Faria. Bom, a gente está falando sobre a Páscoa judaica, a Páscoa cristã e tem agora alguns elementos no meio que a gente vai tentar entender como é que eles entraram na história, né? Páscoa judaica, a gente está falando da passagem do povo judeu, a saída deles para o Egito. Páscoa cristã, estamos falando de morte e ressurreição de Jesus. A pergunta agora é a seguinte: da onde surgiram os ovos de Páscoa nessa história? A gente está falando de cordeiro, depois a gente fala de coelhinho da Páscoa. Da onde surgiu isso? Aí a história nos ajuda um pouco, né? Ao longo da história, à medida que a igreja cristã começou a evangelizar os povos, as demais nações, à medida que o cristianismo deixou de ser localizado apenas na Ásia Menor e passou a alcançar outros povos, né? A própria igreja percebeu que havia festas de outras nações, de outros povos, que eram parecidas pelo momento histórico, pelas proximidades, às vezes, com um significado com as festas cristãs. Por exemplo, era comum a comemoração da deusa da fertilidade. Era comum, por exemplo, o reconhecimento do Deus Sol. E aí o que a igreja fez? Na tentativa de trazer esses povos para o cristianismo, tentou trazer não somente eles, mas também parte da religiosidade deles. E aí foi incrementando ao significado da ressurreição de Jesus pequenos elementos, né, o que a gente chama de sincretismo. Foi misturando os elementos das religiões pagãs com o cristianismo. E com isso surgiu, por exemplo, a comparação de Jesus como o sol da justiça com o sol da justiça deles. A comparação da fertilidade das festas pagãs, que trazia fertilidade, a comparação com o Deus cristão, que é o Deus da chuva, o Deus do sol e o Deus de todas as coisas. E na mistura desses povos, na recepção deles dentro do cristianismo, a igreja medieval, sobretudo, se perdeu, digamos assim. Foi ao longo do tempo, portanto, que os ovos de Páscoa, que era símbolo os ovos, né, símbolos da fertilidade, o coelho, símbolo da fertilidade, que foram elementos que foram trazidos desses povos pagãos para o cristianismo. Porque hoje, se a gente for perguntar para uma criança, por exemplo, do que você se lembra quando fala a palavra Páscoa? Ela vai falar coelhinho, não cordeiro, né? Já que a gente está falando de dois segmentos que seriam cordeiro. O cordeiro pascual, que foi a saída do pessoal do Egito por conta do sangue na porta, e o cordeiro de Deus, Jesus, né? Em nenhum momento se fala de coelho, mas hoje é o coelho que manda na história. Aí ao coelho veio somado, né, a questão mercantilista, a venda, os chocolates, né, tudo isso que foi se tornando um mercado. E hoje se faz muito mais propaganda do coelhinho
por uma questão capitalista, né, e financeira, do que do Jesus, né, que ressuscitou no terceiro dia. Mas esses elementos não têm nada a ver com o cristianismo, né? Assim, por mais que hoje um cristão tenha toda a liberdade de comprar um ovo de Páscoa, não estou falando para jogar tudo isso no lixo, não é esse o ponto. O que eu estou dizendo é que eu não posso associar a Páscoa ou a ressurreição de Jesus, a ceia cristã, com os chocolates. Inclusive, um dos elementos do Antigo Testamento, né, com relação à passagem, essa Páscoa judaica, é o ensino à criança nesse momento. Uma das intenções de se registrar no capítulo 12 de Êxodo é para que as próximas gerações pudessem saber e ouvir e ver esses elementos, né? Acho que a professora até pode nos ajudar melhor. Cada elemento da Páscoa tinha um papel pedagógico, didático, para as próximas gerações. E com um significado que remetia tanto a essa questão da saída do povo. Inclusive no Seder, né, na ceia judaica, da Páscoa judaica, existe a figura do ovo também, mas para mostrar que a vida não tem início nem fim, ela é sempre cíclica. Então esse ensinamento também teria que ser de geração em geração até e perpetuamente, né, como eu já havia falado. Essa percepção, né, do ensino à criança que eu imagino hoje, e é o que eu oriento, por exemplo, os membros da nossa igreja, né? Que você pode, né, não tem como tirar a criança da escola, não tem como evitar que ela ouça do coelhinho, não tem como deixar de ver as propagandas com relação aos chocolates. Mas é preciso, no ensino aos seus filhos, né, às crianças, deixar muito claro que esses elementos não compõem os aspectos da nossa religiosidade. Eles foram inseridos no momento que a igreja se perdeu ao longo da história, né, e que posteriormente ela foi repensar a sua prática e entendeu que esses elementos deveriam ser retirados da religiosidade. Eles nunca foram prescritos por Deus, eles foram inseridos. É aquela velha tendência humana, como existe até hoje, né, determinadas denominações que colocam, né, água especial, terra de determinado lugar, como se esses elementos fossem expressar a espiritualidade que nós temos em Jesus ou na Bíblia, né? Esses elementos pagãos, né? São símbolos de paganismo. Agora, essa é uma época também em que muita gente não pode comer carne, né? Sim, os católicos não podem comer carne na sexta-feira. O que significa isso? Da mesma forma, né, a gente tem que entender ao longo da história essa questão, né? A gente sabe que as dificuldades com a alimentação ao longo da Idade Média foi muito específica, porque a alimentação, principalmente com carnes, era muito escassa. Então, se envolveu uma fala no seguinte sentido: olha, o cristão precisa fazer penitência para alcançar algumas virtudes. O cristão precisa fazer jejum, que é a vontade de Deus. Vamos fazer isso quando? Se instituiu a intenção de não comer carne nesse período da Páscoa cristã. Mas isso também é pura religiosidade, tradição apenas da Igreja Católica Romana, né? Pelo contrário, a Bíblia nunca, né, menciona a necessidade da gente deixar de comer carne, por exemplo, num momento como este, né? Timóteo, a carta de Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, ainda diz que são invenções humanas, estas que proíbem determinados alimentos especificamente. Então, dentro do cristianismo, da tradição cristã, isso apareceu. Mas dentro da revelação bíblica, na palavra de Deus, nós não temos nenhuma proibição de comer. A gente está no final do nosso programa, só gostaria de saber, os judeus, eles têm alguma proibição nessa época também? Não? Sim, a proibição principal seria de não ingerir fermento. Então, eles, durante esse período todo da Páscoa, eles comem a matzá, que seria o pão sem fermento. Justamente como o pastor falou, como houve a pressa de saída, eles comem o pão sem fermento para mostrar isso. Ok, Camila, pastor Luiz, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Uma boa Páscoa. Agradeço. Notícias em Debate fica por aqui. Uma excelente Páscoa para você. Bom final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Até lá.